sobre chamada, porque eu tenho uma chamada na vida daquelas mulheres. E sabe o que é o mais lindo disso tudo? Quase que eu falei, Deus, eu não vou pregar. Um vem e fala uma coisa, tu vem e fala outra. De repente eu não falo mais nada, porque o Senhor dizia assim: tem muitas mulheres fugindo, mas delegasse quer mudar. Tem muitas mulheres fugindo, mas eu vou laçar, diz o Senhor. Jeremias capítulo 1, abra comigo, por gentileza. Jeremias capítulo 1, versículo de número 5 somente. Como aqui eu me sinto em casa, irmãos, vou fazer uma coisa antiética, vou tirar meu sapato. Sabe por quê? Quando eu estava saindo do quarto, eu parei na metade do caminho, né? Na verdade, eu senti uma dor muito forte no meu pé. É como se trincasse o osso aqui do meio do meu pé. E eu tô que não aguento ficar de sapato, mas não é isso que vai impedir eu de adorar o Senhor nessa noite. Amém? Quando se encontraram, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei as nações e te dei por... Repita comigo dizendo assim: antes que eu te formasse no ventre. Está muito fraco. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei as nações e te dei por profeta. Amém? Pode tomar o seu assento, glorificando o nome de Jesus Cristo. Sabe o que eu acho mais lindo? É que o livro de João, no capítulo 15, versículo de número 16, diz assim: que não foi nós que escolhemos a Deus, foi Deus que nos escolheu. Não fui eu que escolhi ser pastora, não foi você que escolheu a servir Jesus, não foi você que escolheu a ser um obreiro da casa do Senhor, não foi os levitas que escolheu ser levitas, e assim vai sucessivamente. Foi Deus que nos escolheu. E a palavra de Deus é bem clara, dizendo, o salmista diz isso, né? Antes de nós nascermos, Deus já nos escolhia, e Deus já conhecia o nosso caminho. Então deixa eu dizer algo para você nessa noite. Você está aqui porque Deus tem um propósito na sua vida. Quando você levantou a sua mão e aceitou a Jesus, deixa eu te dizer um negócio. Deus já tinha um propósito muito grande na sua vida. Portanto, eu já vou liberar uma palavra profética. Quem sabe você tem vivido dias difíceis. Quem sabe você tem passado por muitas provações. Quem sabe o diabo tem dito para você que já não tem mais jeito na sua vida e que você não tem nem ministério. Mas o Senhor está dizendo para você assim: quando você estava sendo formado no ventre da sua mãe, Ele já te conhecia e Ele tem um propósito na sua vida. A história da chamada de Jeremias é muito engraçada, porque ele vem de uma família de sacerdote. Então ele teria que ser o sacerdote ou levita, não é verdade? Porém, no versículo de número 5, o Senhor fala com Jeremias totalmente diferente daquilo que, quem sabe, ele pensava em fazer na sua vida, daquilo que, quem sabe, o pai dele queria para a vida dele. Os pais, Deus visita a
vida de Jeremias e diz assim: Jeremias, os seus pais querem que você seja sacerdote, os seus pais querem que você seja levita, a sua linhagem pede para isso, mas eu tenho para você tudo diferente. E Deus é perito em fazer isso. Sabe por quê? Eu lembro que quando eu fui consagrada missionária, o Senhor disse para mim, vou falar de mim: eu tenho uma obra muito grande na sua vida, e blá blá, aquela coisa toda. E o Senhor disse assim: e a partir de hoje eu fecho as portas do emprego para você na terra. Que isso, Jesus? Que negócio é esse? Cheguei em casa, irmão, e fui compartilhar com a minha mãe. E quem não está no mesmo espírito vira jugo na sua vida. Sabia disso? A minha mãe naquela época era uma crente sapecada. Sabe aquelas crentes sapecadas, aquelas que murmuram? Eu não sei que termo é esse aqui, irmão. Quando eu vou para outro estado, eu fico preocupada. Porque lá é uma coisa, aqui quem sabe é outra, né? O que é crente sapecada aqui? Aí eu tô falando? Não dá para usar o dialeto de lá, irmãos. Aí crente murmurador. Amém? E eu cheguei em casa e contei para ela. Eu falei assim: mãe, o negócio é o seguinte, Deus usou um vaso lá no monte. Eu estava orando. E ele disse que não é para eu trabalhar, que as portas aqui da terra estão fechadas. Ela falou assim: como é que é? Que negócio é esse? Quem é o profeta? Eu falei: então, é o pastor. Era o meu pastor na época. Minha mãe ficou com ódio de morte do pastor. Sabe por quê? Não fazia muitos dias ela havia dito para eu procurar uma faculdade para fazer. Eu tinha que fazer uma faculdade. E nós tínhamos até conversado na época. Eu queria fazer enfermagem, porque eu queria cuidar de doentes, cuidar de enfermos. Estava tudo combinado na terra, porque no céu estava totalmente diferente. Foi mais ou menos assim que aconteceu com Jeremias. Ele vinha de uma linhagem sacerdotal, mas quando Deus teve encontro com ele, disse: não, Jeremias, tu vai ser profeta. Eu te chamei para profetizar. E sabe por que Deus chama Jeremias para ser profeta? Porque uma das características de Jeremias era ser persistente. Persistente. Sabe o que é isso? Quando Deus ele te escolhe, irmão, ele te escolhe porque ele te conhece. Ele pega você que é turrona e fala assim: então eu vou te usar na palavra de conserto. Aí tu pega o microfone e fala o que Deus manda, e ainda sai de nariz empinado, porque a tua personalidade é forte e Deus usa através disso. Eu sinto Deus aqui. Eu te conheci. 3 coisas Deus fez na vida de Jeremias. Eu te conheci, primeiro. Eu te separei, segundo. E eu já te destinei às nações, terceiro. Deus, além de escolher ele para ser profeta, já disse: eu sei o que vou fazer com você. Já te conheço. Vou te separar e vou te destinar. Eu não tinha para onde Jeremias correr. Sabe o que é isso? Não tem para onde você fugir. Viu homem? Viu mulher? Viu irmãs? Ah, pastora, não tem para onde fugir. Quando vocês estavam lá no ventre da mãe de vocês, Deus já havia separado vocês para uma grande obra. Sabe o que eu sinto que Deus vai fazer nessa noite? Deus vai desenterrar talentos aqui. Deus vai. Você crê nisso?
Levanta tua mão que eu quero profetizar.